Diego Pavão já de volta por aqui. Lá no Reino Unido existia essa expectativa? Pois confirmada, foi demitido o ministro das Finanças em meio a essa crise, né? E reação negativa por um plano de corte de impostos lá no Reino Unido, né, Diego? Atualiza pra gente. Pois é, faz o quê? 10 minutos que eu entrei aqui, a gente já falava dessa possibilidade de demissão e agora a CNN confirmou, junto com uma fonte lá da Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro, da primeira-ministra Liz Truss, que de fato Kwasi Kwarteng, que é o ministro das Finanças do Reino Unido, uma das pessoas do mais alto escalão a ocupar um cargo no gabinete dentro do gabinete do primeiro-ministro, foi demitido. A própria primeira-ministra Liz Truss demitiu ele hoje de manhã, logo que ele voltou de uma viagem a Washington. A gente acompanha lá em Washington várias reuniões do FMI, inclusive com a participação do nosso ministro das Finanças, Paulo Guedes. O Kwasi Kwarteng, que é esse aqui que a gente vê na imagem, ele foi a Washington, mas voltou, encurtou a viagem por causa dessa crise, tamanha essa crise que o Reino Unido enfrenta agora, uma das primeiras grandes crises do governo de Liz Truss como primeira-ministra britânica. A gente tem agora aí as imagens ao vivo da Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro. Muito entra e sai de gente hoje, um dia complicado para o governo por causa dessa demissão. É importante a gente lembrar que a primeira-ministra Liz Truss já assumiu o governo com uma tarefa muito difícil de reestruturar a economia, com a Libra despencando, com o Reino Unido na maior inflação do G7, do grupo das maiores potências mundiais. Então, com vários desafios... Crise energética na Europa inteira. Não podemos deixar de falar disso, com certeza. Uma grande preocupação dos britânicos em relação ao inverno que vai chegar. E aí as contas de energia podem disparar. E agora, então, a saída do ministro das Finanças, o que deixa a situação ainda mais incerta lá no Reino Unido. O fato é que o mercado e a própria oposição trabalhista não gostaram do plano que foi ali encabeçado pelo Kwasi Kwarteng, pelo ministro das Finanças, e a reação foi extremamente negativa, levando agora a essa renúncia. Essa demissão. Demissão, né? Foi apresentada uma proposta para cortar impostos, não pegou bem, e agora a gente tem o primeiro resultado disso, né? Primeiro revés da primeira-ministra Liz Truss. Então, já tem uma expectativa de novos nomes? Ainda não se fala. Ainda não se fala qual nome deve assumir. É importante também, Stephanie, a gente lembrar que esse plano que a Liz Truss apresentou no corte de impostos repercutiu muito mal no mercado, mas também entre as agências internacionais, entre os órgãos internacionais financeiros. O próprio FMI soltou uma nota umas semanas atrás criticando esse plano da primeira-ministra, dizendo que esse plano, inclusive, poderia levar ao aumento da inflação e ao aumento da desigualdade entre os britânicos. E é muito raro o FMI fazer esse tipo de crítica a uma economia desenvolvida como a do Reino Unido. Então, tamanho foi aí a reação negativa desse plano apresentado por eles, um plano que ela defendia desde a campanha dela para ser primeira-ministra, quando ela substituiu o Boris Johnson, e que agora, terminando aí nesse momento incerto com a demissão dele. Bom, o Diego já deu a deixa. Vou passar lá para o outro lado do estúdio a Priscila Yazbek, vai falar dessa repercussão, né, no mercado. É isso aí, a gente vai avaliar como é que o mercado está reagindo a essa decisão, não sei se surpreendente pelas razões, mas pelo prazo, sem dúvida alguma. A gente estava lembrando aqui, né, Priscila, a Liz Truss tomou posse no dia 6 de setembro, aí morre a rainha, fica tudo basicamente congelado, então a gente não pode falar em nenhum mês de mandato propriamente dito, né? Ela escolheu o ministro das Finanças, bancou num determinado momento uma política econômica criticada em boa parte do mundo, né? E o mercado está vendo isso como a correção rápida de um erro ou como um indicativo preocupante para um governo que mal começou, Priscila? Bom dia. Pois é, bom dia Colombo, Stephanie, Diego, que também estava trazendo aí esse breaking news, né, saída do ministro das Finanças. O mercado agora está passando por uma correção, né? Então, para trazer um contexto do que aconteceu, esse pacote é um pacote de cerca de 200 bilhões de libras aproximando. Isso dá quase R$1 trilhão. Então, foi anunciado um pacote que previa gastos nessa dimensão, sem explicação de como esses gastos seriam bancados. Isso gerou um colapso no mercado britânico, com muitos economistas, analistas dizendo que o mercado britânico estava, inclusive, se comportando como um mercado de emergentes. Os títulos de dívida desabaram muito, bolsa caiu, a Libra, não sei se você lembra, como a gente chegou a falar aqui, a Libra bateu a mínima histórica em relação ao dólar, tudo porque esse pacote foi visto como um risco enorme para o país, um risco de o país não conseguir segurar suas contas públicas. E agora, o que acontece hoje é que esse ministro das Finanças, que estava à frente desse pacote,
pacote ele sai e há uma expectativa também no mercado, ainda não está confirmado, de que a Liz Truss pode anunciar um imposto corporativo, um imposto sobre as empresas. Tem aquela discussão muito forte de pandemia, de taxar, e depois crise energética, de taxar grandes empresas que estão lucrando muito com o aumento do preço do petróleo. Seria uma saída para bancar esses gastos bilionários, taxar essas empresas que estão apresentando lucros bilionários. A British Petroleum, a BP, ela teve um dos lucros recordes, né, da sua história, teve lucro recorde na sua história. Então isso poderia ser uma saída para taxar. É só para finalizar, um contexto também de inflação que bate quase 10%, maior inflação em 40 anos, e de crises que se sobrepõem, porque o Reino Unido já vinha com uma crise de aumento de preço por causa do Brexit, aí vem então esse pacote, né? Vem pandemia, vem guerra na Ucrânia, vem esse pacote esfarrapado, né? Considerado esfarrapado pelos economistas, e aí essas crises se somam, é por isso que hoje o Reino Unido está sendo visto como emergente do ponto de vista econômico. É isso aí, que coisa, hein? Valeu, Priscila. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a